Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo 13, um pouquinho longo, 38 versículos, mas importantes para a nossa reflexão completa sobre essa passagem bíblica. Evangelho segundo São João, capítulo 13, a partir do verso 1 até o final. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha lhe dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aquele que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. E então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço no pão passado ao molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer? Faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo.
Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que é que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Que Deus coloque nos nossos corações as suas verdades, seus ensinamentos, que Ele mesmo preparou para esse momento de reflexão. Nós temos essa mesa diante de nós já há mais de 2000 anos. E às vezes nós nos assentamos e quando nós chegamos à igreja, né, e vemos a mesa, a gente fala: nossa, está tudo lindo, está tudo muito bonito. Afinal, a gente fala daquilo que gostou e não daquilo que não gostou. A gente fala das músicas, a gente fala do sermão, a gente fala das coisas que encontramos, enfim, de tudo aquilo que a gente observa durante a nossa celebração. Na realidade, tudo isso que nós estamos falando, né, que nós lemos nesse texto, aconteceu numa comunidade cristã. E é fruto de trabalho de pessoas comprometidas que aprenderam a fazer no decorrer do tempo, e isso chegou até nós. E o ensino principal desse texto todo, de todos esses 38 versículos, é no sentido de que nós precisamos servir uns aos outros. Esse é o ensino fundamental que Jesus quis mostrar nessa passagem bíblica. Mas nada acontece numa comunidade dessa forma, com esse entendimento, sem que as pessoas se doem ou se entreguem. Sem que as pessoas possam estar olhando umas para as outras e reconhecendo nelas a ordem de Jesus, a fala de Jesus. E até mesmo Pedro, que foi tão próximo de Jesus, Pedro que seguiu Jesus de perto, foi confrontado com a sua própria afirmação. Será que você me ama mesmo, Pedro? Será que você está disposto mesmo a fazer tudo aquilo que precisa ser feito e eu tenho ensinado? E falou para Pedro: você não sabe do que você está dizendo. Antes mesmo que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Você vai dizer que não me conhece. Eu fico imaginando a situação, o clima para Jesus poder dizer aquilo para Pedro, uma pessoa querida para ele, uma pessoa tão especial para ele, e ele ter que alertar Pedro que aquilo aconteceria. Fico imaginando também a situação de Pedro. Muitas vezes é fácil olharmos muitas vezes para o texto, olharmos um filme que nessa época do ano, né, passa referente à paixão de Cristo. Pedro, uma pessoa tão querida para amigo de Jesus, aprendeu tanto com Jesus, teve tantas oportunidades com Jesus, e eu vi aquilo de Jesus. Pedro, você não me ama. Como que ele pode duvidar disso? Porque as coisas estavam indo bem. E quando está indo tudo bem, nós temos tranquilidade para assumirmos os nossos atos, a nossa postura, nossas atitudes. Mas e quando somos confrontados, fala: olha, vai chegar uma hora em que você vai ser pressionado e você vai falar não. Jesus está mostrando que as coisas não são da forma como nós pensamos que vão acontecer. As coisas acontecem segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E há 2000 anos atrás, em volta dessa mesa, Jesus fala aos seus discípulos sobre essa necessidade de fazermos opção pelo amor e pela maturidade. Eu fico imaginando em 10 anos de existência dessa comunidade, e eu participei da primeira ceia quando tivemos, né, a organização da igreja. Nesses 10 anos, quantas vezes essa mesa foi montada? Quantas vezes participamos dessa mesa? E qual é a nossa postura diante desse Jesus que está nos ensinando, nos exortando, falando para cada um de nós?
que as verdades precisam ser praticadas. Quando nós refletimos sobre essa mesa e como ela foi instituída e para que ela foi instituída, nós somos convidados a fazermos a opção pelo amor. O amor deve ser praticado, o amor deve ser vivido. E a gente fica imaginando, né, como que é a providência de Deus, como Deus trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, sem que nós percebamos. Está chegando o horário do carro de som, né? Todo domingo está virando uma rotina agora isso aí, na hora do sermão. A gente fica imaginando, né, a providência de Deus. Hoje cedo a Lucinei falou sobre isso e eu falei para ela que o Salmo 23 estaria na liturgia. Como Deus coloca no meu coração, coloca no coração da irmã para falar para a igreja sobre esse fator. Como Deus age, como é que Deus trabalha, quando Ele quer falar, e aí nós precisamos entender que Deus está falando realmente, não há dúvida. É Deus mostrando aquilo que Ele quer falar conosco. E esse texto nos fala da distinção que deve haver para a comunidade cristã sobre o amor. O amor deve ser a maior das nossas características. O amor deve ser a maior do emblema, o maior distintivo que a gente pode carregar como cristão, o símbolo do cristianismo. Muita gente pensa que é o peixe, né? Que tem o símbolo do cristianismo como o peixe. Já viu aí alguns selinhos, coisas para colocar no carro, né? O peixe. Outros usam a cruz. Mas o melhor distintivo que pode ocorrer não é aquele que se vê, é aquele que se pratica. Aquilo que se sente, é um sentimento, o sentimento do amor. O amor, ele é o elemento chave para o relacionamento instituído por Deus, e Ele nos criou para nos relacionarmos. Não tem sentido nós estarmos juntos sem percebermos uns aos outros. A Marlise falou que ela percebeu no louvor, sentiu como se a igreja estivesse lotada. E esse é o sentimento que nós precisamos ter mesmo, de que tem realmente um número grande de pessoas e queremos realmente que cada dia tenha mais, porque é isso que nos move, o sentimento do amor, sentimos as pessoas perto umas das outras. Deus é amor, diz a palavra de Deus. Deus é amor, e se Ele é amor, e nós queremos Deus na nossa vida, e Ele fala no texto, Jesus falando, que só vamos ser entendidos como discípulos de Jesus, que somos dele, que pertencemos a Ele, se a prática do amor for vivenciada por nós. A Bíblia prega que nós só seremos felizes quando exercitarmos o amor. E isso vem contra a sociedade, contra o mundo, que prega que nós seremos felizes quando encontrarmos as nossas realizações como perfeitas. Tudo aquilo que a gente fizer como sucesso obtido, isso vai trazer felicidade. Esse é o conceito do mundo. E a Bíblia fala completamente ao contrário. A Bíblia fala que nós só seremos felizes quando exercitarmos esse amor que Deus nos ensinou. Quanto mais se busca, mais revelamos essa nossa carência. Mais revelamos que nós precisamos de amor. Precisamos praticar esse amor. E quando nós fazemos essa opção pelo amor, nós estamos optando pela maturidade, por amadurecermos a ideia que Cristo quis colocar no mundo. Essa é a mensagem do Salvador, a mensagem da salvação. Pessoas que fazem essa opção pelo amor, estão crescendo nessa busca pela maturidade. O problema é que muitas vezes nós invertemos os conceitos. Nós nos perdemos no significado das palavras. Nós muitas vezes confundimos envelhecimento com sinônimo de maturidade, achando que quanto mais velho eu vou ser maduro, e não é isso. Quanto mais velho eu fico velho. Mas quanto mais maduro é a maturidade no exercício da vida, no exercício das práticas que me ajudam a ser uma pessoa melhor. E eu não preciso ser uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha para ser madura. A maturidade a gente aprende, a gente vai entendendo na medida em que a gente vai absorvendo as coisas boas da nossa vida. Envelhecer é inevitável. Todos nós vamos ficar velhos. Mesmo que as pessoas lutem para isso, estava conversando com a Nani ontem sobre isso, numa conversa que a gente estava lá em casa, falando isso, que as pessoas estão usando cremes, produtos para tentar envelhecer o máximo mais tarde. Para deixar bem posteriormente na sua vida o fato dos sinais da velhice. Isso é inevitável, todos nós vamos ficar. A não ser que a gente tenha muito dinheiro, como o Silvio Santos, né, para fazer as plásticas, porque a gente não fala que aquele homem tem quase 90 anos de idade, né? Ninguém dá essa idade para ele, mas o dinheiro ajudou ele a conservar-se daquele jeito.
Mas a velhice vai chegar para todo mundo. E oxalá nós cheguemos realmente à velhice, né? Cheguemos à possibilidade de ser velhos. Muitas vezes a gente fala dos velhos, mas não vamos chegar nessa velhice. Agora, amadurecer não. Amadurecer é uma opção. Você pode optar se vai amadurecer ou não. Depende da nossa consciência, depende da nossa determinação. Uma questão muito interessante é nós pensarmos se nós vamos fazer algo para que a pessoa ao nosso lado, a pessoa que está conosco, as pessoas que se encontram conosco, serão felizes ou não. É uma opção. Eu posso querer ou não, fazer ou não as coisas para que as pessoas possam se sentir bem. Amor não é sentimento, amor é uma decisão de ter atitude, de respeito, de bondade para com o outro. Isso abre portas para que a gente possa focar na pessoa que nós gostamos ou não, do seu jeito de falar, do seu jeito de ser, do seu jeito de agir. Quando nós entendemos e compreendemos as suas características, e elas também nos compreendem, porque do olhar da gente, sempre nós somos os bons e as pessoas que são as ruins. Nós não temos defeitos, as pessoas sim têm. E a gente se encaixa nesse processo de julgamento, né? E que não contribui em nada para que a gente possa amadurecer e ser feliz e praticar esse amor. Mas nós podemos olhar para as pessoas e decidirmos de ter atos de respeito, de reverência por ela e passarmos então a amá-la. Isso é uma decisão. Eu quero, nessa noite, falar um pouquinho com os irmãos a respeito disso. De que gostar e ter simpatia pelos outros envolve sentimentos. E nós não temos controle sobre sentimentos. E não é isso que Jesus está pedindo, né? Jesus está pedindo um amor como decisão. Ele deu uma ordem. Amem uns aos outros. Assim como eu amo, assim como vocês vão ser reconhecidos pelo amor que nós praticamos. Atitudes, elas mudam sentimentos, mas sentimentos não podem mudar atitudes. Os sentimentos não podem construir barreiras nos nossos relacionamentos. E hoje o que mais o ser humano precisa é se libertar de um individualismo egoísta, de pensar só em si mesmo. E esquecer que tem pessoas do seu lado, pessoas que muitas vezes dependem e estão precisando da sua atitude. Hoje nós falamos cedo sobre a fala do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 16, quando ele manda que a gente tenha atos de amor. Ele fala para saudarmos uns aos outros com o ósculo santo. Até o Norberto fez a proposta, acho que ninguém quis, né, Norberto, fazer a prática de levantar e se dirigir na direção do outro para praticar aquilo que Paulo está pedindo. Claro que nós justificamos e falamos que depende das características, mas o amor não pode ser deixado de lado. E é algo que tem que ser praticado, é algo que tem que ser vivenciado. Na comunidade cristã, Deus nos convida ao exercício do relacionamento com as pessoas, com as suas diferenças. O amor de Deus, ele é incondicional para nós e nós queremos colocar condições para amar o outro. Nós precisamos amar as pessoas com os seus defeitos, do jeito que ela é, né? E esse exercício de amar nas diferenças é que faz o cristianismo ser o que ele é. E o que a gente tem visto é tudo menos cristianismo nas atitudes dos cristãos. As pessoas não estão amando as outras como elas são. Estão querendo que elas consertem suas vidas, querem que elas mudem, que elas sejam transformadas, modificadas, para aí então se começar um processo de relacionamento, de amor. Quando na verdade as pessoas são do jeito que são. Já pensou se Jesus chegasse e falasse, ele amou. O texto fala que ele amou até o fim. Tanto o traidor, como aquele que haveria de negar. Pedro sai bem na fita, né? Quando a gente pensa na paixão de Cristo, fala que Pedro negou Jesus, mas depois ele saiu lá no Sinédrio falando, pregando, dando duro nos judeus, vocês mataram Jesus. Parece até que ele se esqueceu daquele momento lá no pátio onde ele negou Jesus por 3 vezes. E Jesus amou Pedro. Agora Judas fica como o perdido, né? O atrapalhado. Independente da sua decisão, independente daquilo que ele fez com a sua própria vida, Jesus o amou até o fim.
Jesus teve demonstração de amor. Se Jesus se negasse a amar Pedro, a amar Judas, não valeria sua entrega na cruz do Calvário? E nós não teríamos a salvação suficiente em Jesus, porque ele teria pregado uma coisa e vivido outra. Ele teria deixado transparecer que tinha falhas a sua mensagem, o seu anúncio de salvação. No entanto, ele amou todos até o fim, independente dos seus problemas, independente das suas negativas, independente das suas atitudes. Claro que ele não aprovou as atitudes. Eu penso até que Jesus, em alguns momentos, falava até de uma forma irônica, assim, nas suas mensagens. Ah, Pedro, você não sabe o que está falando. Fica quietinho aí. Você vai me negar? Você me ama mesmo? Tem certeza? Em dias difíceis de perseguição, nós estamos orando pela igreja perseguida, né? Está tendo uma perseguição terrível no mundo islâmico contra o cristianismo. Já pensou se Jesus chegasse para cada um de nós aqui e falasse: você ama? Você está disposto a ir lá naquele território muçulmano lá e falar que você me ama? Falar aqui no Brasil que a gente ama Jesus, aqui que a gente está com liberdade, portas abertas, pregando em culto público tranquilamente? É fácil. Nós precisamos amar verdadeiramente. Claro que a gente vai bambear nas pernas se tiver que falar do amor de Deus perante um muçulmano com uma faca para decapitar. Nós somos humanos, mas é aí que Deus mede até onde nós somos dispostos a ir com Ele. Até onde nós somos dispostos a fazer a sua vontade. Ter atos de respeito e bondade para com as outras pessoas, para servirmos e acolhermos em comunidade. Eu quero destacar com os irmãos dois pontos importantes nesse texto. Primeiro, é que Jesus nos convida a servirmos uns aos outros. O texto fala que ele se levantou da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, pegou uma bacia, lavou os pés dos discípulos e depois enxugou. Eu já preguei sobre isso num outro domingo, falando para os irmãos, né, imaginando a cena, os discípulos falando: viu, quem será que vai lavar o pé de quem? Cadê os escravos? Não chegou? Cadê o pessoal que cuida dessa parte? Cadê o pessoal que é preparado para isso? Cadê o pessoal que ganha para isso? Esperando que viesse alguém, vamos ficar sentados, nós somos os discípulos, o colégio apostólico está aqui, vamos esperar o que vai acontecer. E Jesus começa a tomar atitude. Talvez a vontade dos discípulos fosse: viu, alguém fala para ele parar isso, não é lugar dele, não é papel dele. Talvez até alguém fale assim: acho que eu vou fazer isso, deixa que eu faça, Senhor, mas e agora? E Jesus vai e faz o papel, fica todo mundo quieto, observando, e ele faz tudo aquilo que tinha que ser feito. E ele fala: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como ele fez. Nós precisamos entender que havia em Jesus um desejo muito grande de ensinar a cuidarmos dos nossos relacionamentos, cuidarmos uns dos outros. Não cuidar da vida do outro no sentido pejorativo, negativo, de criticar, de julgar, determinar já qual vai ser o castigo, qual vai ser a pena para o outro pelo aquilo que ele faz. Mas cuidar sim no sentido de: o que está faltando para você, meu irmão? O que está faltando para você, minha irmã? Pode falar, nós vamos ouvir, nós vamos fazer. Vou te ajudar. Jesus fez a opção pelo servir e não de ser servido. E havia um desejo de servir, né? Havia um desejo de cuidar. A opção pelo amor é a opção de abençoar a vida do outro. E nesses 10 anos, o quanto nós cuidamos uns dos outros? O Norberto falou aqui, né? Quantos irmãos passaram por aqui e saíram? Quantas pessoas estão perdidas desse grupo que saiu? Alguns estão encaixados em outras igrejas, e isso é normal, essa acomodação. Eu me sinto melhor ali é mais perto para mim, né? Normal. Está na igreja, glória a Deus por isso. Não é a placa de denominação, não é essa igreja que vai salvar e a outra não salva. É onde eu me sinto bem, onde eu estou me sentindo à vontade para servir a Deus. Mas tem gente perdida dessa turma. Muitas vezes dentro da nossa própria família. Pessoas que estiveram aqui, são da nossa família, estão perdidas.
Será que eu estou cuidando? Será que eu estou entendendo aquilo que Jesus mostrou? Eu fico imaginando Jesus falando, você quer que eu desenhe o que é para fazer? Precisa ser feito, o cuidado. Talvez o pastor não saiba, talvez o pastor não esteja tendo essa noção, o conselho não esteja tendo. O irmão chega, viu, irmão? Sentiu o desejo de visitar fulano e tal. Alguém pode ir comigo? Não é? Fala, viu? Cadê o escravo que vai fazer isso aí? Quem é que vai visitar? E a gente nomear as pessoas. Mas a gente sentir a falta do outro. Sentir o desejo de estar perto do outro. Será que nós temos nos apresentado uns aos outros para esse serviço? Muitas vezes a gente acha que não tem o que fazer na igreja. Mas alguns gestos são interessantes. Uma coisa que me marcou nessa caminhada de igreja como pastor, uma vez eu fui pregar na primeira igreja, aqui de Sorocaba, e vi uma atitude de um presbítero. Ele é um presbítero em disponibilidade. Eu cheguei mais cedo, estava sentado, aguardando o pastor chegar, né? E ele já estava lá. Ele foi de banco em banco com as pessoas que já estavam sentadas, foi cumprimentando um ao outro, tranquilo, em silêncio, não é fazendo aquele oba-oba, né? Mas de uma forma discreta, apertando a mão, saía daquele banco para o outro. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei para ele, irmão, o irmão sempre faz isso, né? Viu o irmão fazendo isso, o senhor faz a parte social da igreja? Ele falou, reverendo, eu tenho uma vontade, Deus colocou no meu coração, eu sinto, eu sei quem é que veio na igreja, uma igreja de 400 membros, 500 membros no cada culto. Ele falou, eu sei quem veio e quem não veio. Eu vou até um momento, quando vai começar o culto, eu me sento para a oração, para aquele momento, para não atrapalhar a comunhão dos irmãos. Depois, no final do culto, eu procuro sair um pouco mais cedo para cumprimentar aqueles que eu não cumprimentei. Será que a gente sabe quem faltou? Será que a gente sabe quem não veio? Será que a gente sente falta quando as pessoas não vêm? Isso é relacionamento. Isso é vontade de servir. Né? Eu vejo assim, algumas atitudes na igreja que são bonitas, dignas e coisas realmente que devem ser exercitadas. É dom. Ninguém precisa mandar fazer isso. Você sente no coração e vai e faz. Isso é cuidado. Isso é amor. Isso é prática daquilo que Deus quer. Nós precisamos parar de olhar para a toalha e para a bacia como o serviço que outros têm que fazer. Eu tenho que olhar para a toalha e para a bacia e falar assim, acho que hoje posso fazer hoje? Na escola é assim, né? A gente pega os alunos lá, tem aqueles alunos que, quem pode escrever na lousa? Eu, né? E se você, não, mas todo mundo não. Aí ficam com vontade, posso eu agora? Esperando a vez. Será que é a minha vez agora? Muitas vezes a gente quer que a nossa vez passe. A gente quer que o outro faça. Ainda bem que alguém fez. Ainda bem que alguém está fazendo. E a nossa vez, quando vai ser? Nós precisamos estar dedicando o nosso tempo, nosso amor para o reino. É dom. E dom Deus vai colocando na nossa vida para ser feito, para abençoar outros. Eu destaquei, né, não estou destacando a figura do presbítero Norberto, mas hoje nós oramos por ele, onde ele começou um ministério, um projeto social aqui na escola. E eu estava ali com ele ontem, com a Nani lá, falei, Norberto precisa de mais gente aqui, sozinho não vai dar conta, aquela molecada vai dar um nó nele, né? Professor Norberto, ele já está sendo chamado de professor ali. Será que eu estou me disponibilizando a me dedicar 2 horas no sábado para estar ajudando o Norberto lá? Será que tem outro ministério que eu posso fazer? Não para concorrer com o Norberto, vou fazer um projeto mais legal ainda que o do Norberto, não. Mas será que não tem outros projetos que a igreja pode crescer através desses ministérios? O que eu posso fazer? Qual a ideia que eu posso ter? Nós precisamos nos lançar para isso. Nós precisamos nos disponibilizar para isso. Olhar para a toalha, olhar para a bacia, falar, deixa comigo, Senhor. Eu vou fazer essa. Posso fazer essa agora, Senhor? Chegou minha vez, né? Importante a gente pensar assim. Pegar a nossa toalha, a nossa bacia e dizer, eu vou começar o meu serviço. Tantas são as funções. Uma segunda lição que Jesus nos ensina com esse texto
é o convite a perdoarmos uns aos outros. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se, ele ficou perturbado quando ele falou que alguém ia trair. E em espírito ele declarou: certamente um de vocês vai me trair. É duro você falar da traição. É duro você reconhecer que alguém vai pisar na bola. É duro alguém vai passar a perna em você na hora que você estiver caminhando. O que a gente quer? Eu vi uma postagem na rede social de uma pessoa falando houve um atropelamento na porta de uma escola no Parque São Bento, acho que foi na sexta-feira, e uma das meninas morreu, 12 anos de idade. E uma das minhas colegas professoras, que é professora coordenadora, ela trabalhou naquela escola, ela postou, ela falou: desejo que a família desse rapaz que atropelou passe pela mesma dor que esses pais estão passando. Uma pessoa que não conhece Jesus pode até chegar a pensar nisso. Não é digno nem de qualquer ser humano, mas pode chegar. Mas muitas vezes nós nos comportamos como tal. Se alguém nos faz uma afronta, se alguém nos faz alguma coisa que desagrada a nossa atitude, muitas vezes a gente fala: eu quero que ele experimente isso, que ela passe por isso, eu quero que ele enfrente também. A hora dela vai chegar. Muitas vezes nós temos esse comportamento, esse tipo de atitude. Será que Jesus ficou vou te pegar lá na cruz. Pode deixar que, Judas, o que é teu está guardado, Judas. Você vai me trair aqui, mas lá eu te pego. Já pensou se Jesus tivesse pensado assim? Cadê o amor? Cadê a prática do perdão? Cadê a atitude de reconhecer a fraqueza do outro e falar assim: Senhor, perdoa. Tem misericórdia. Estou sofrendo, mas que isso passe. Duas coisas importantes que a gente aprende nessas lições. Primeiro, nós precisamos construir uma comunidade de amor e de serviço. E isso faz a nossa avaliação, abrindo o mês de comemoração do aniversário da igreja. Será que nós temos construído realmente, nesses 10 anos, uma comunidade de amor, de serviço? Será que na nossa comunidade pessoas já se decepcionaram comigo, com as pessoas que tocam, com as pessoas que dão aula, ou seja, com os líderes? Pode ser que sim. E qual tem sido a nossa atitude? Construir pontes para nos dirigirmos a elas, viu? Eu te perdoo. Deus te abençoe, querido. Vamos resolver essa questão de outra forma, conversando, mas não vou guardar mágoa. Ou temos construído muros, né, para separar, para nos afastarmos. E uma segunda pergunta: o que nós vamos fazer com isso, com essas diferenças? Podemos ter duas opções. Primeira, de imaturidade, abortando os relacionamentos. Foi tarde. E arrume outro canto, deixou a gente em paz. Ou de maturidade, acolher a pessoa na sua limitação, nos seus problemas. Nós podemos ser o problema. Nós não somos perfeitos, somos pecadores com problemas, com os pecados, e precisamos olhar um para o outro com humildade. Somos pessoas dependentes deste pão e desse vinho, dessa mesa, para que ela não seja uma rotina, para que ela não seja uma mera repetição, mês após mês, de uma prática litúrgica apenas. Mas que seja um local de perdão, de amor, de encontro, de construção de uma comunidade de amor e de serviço. Essa igreja já fez muitas coisas. Nesses 3 anos, 2 anos indo para 2 anos e meio, né, que eu estou aqui com vocês, já ouvi muitas coisas foram feitas aqui. Louvado seja Deus por isso. Mas nós não podemos parar de fazer as coisas. Nós não podemos interromper esse plano de Deus. E precisamos pedir: Senhor, o que é para ser feito agora? Aquilo que foi feito, já foi feito. Algumas coisas devem continuar, e outras precisam acontecer.
Será que estamos abertos para que Deus possa nos mostrar o que precisa ser feito? Qual é a atividade de agora? E isso vale para a nossa vida cristã também, né? Isso vale tanto para todos nós, somos da igreja, para os nossos irmãos visitantes, que não são visitantes, né? A família do Sr. Renato e da Dona Raquel já estão aqui com a gente há um bom tempo, nós estivemos fazendo uma visita, conhecendo eles melhor. Também vale para nossas vidas, de todos nós aqui, como cristãos. O que nós estamos fazendo para levar essa mensagem, criar uma comunidade cristã, aonde nós estamos? No nosso serviço, na nossa família. E todo tempo a gente precisa fazer isso. Para melhorar as condições, para que a função da mesa, da comunhão que nós nos alimentamos e somos fortalecidos, possa nos fazer pessoas melhores. Todos nós precisamos crescer, sendo alimentados pelo pão, pelo sangue, representando o corpo, representando o sangue de Jesus derramado por nós. Nós precisamos construir essa comunidade onde somos fortalecidos para onde estivermos, sermos bênção nas mãos de Deus. Faltava apenas um dia para o momento da Páscoa. Faltam poucos dias aí para a gente comemorar a Páscoa, né? E a gente precisa estar com o coração fortalecido, cientes daquilo que Deus quer fazer com a nossa vida e da nossa vida, da nossa igreja. Que a nossa igreja possa ser amada, que a nossa igreja possa ser uma igreja reconhecida como lugar especial onde Deus tem nos colocado. Deus tem propósito para as nossas vidas aqui. Não é à toa que nós estamos aqui. Que Deus possa nos ajudar. Orientados pela palavra, possamos ser alertados para não sermos envelhecidos na fé, mas sim amadurecidos na fé. Que a cada dia possamos estar comprometidos com o reino de Deus. Que isso seja a diferença na nossa vida. Que isso possa nos encher de alegria. Que isso possa encher o coração de Deus com as nossas vidas e aquilo que nós pudermos ser usados por Ele. Instrumentalidade na mão de Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa distinção do que Ele quer fazer conosco, fazer através de nós e fazer também para abençoar outras vidas. Que Deus nos ajude. Amém.